Quando Deus quer usar alguém, Ele não quer saber se essa pessoa é criança, se essa pessoa é adulta. Deus não quer saber se essa pessoa tem condição financeira. Daniel, por que você está falando isso? Eu estou falando porque Samuel, ele era uma criança. E Deus já estava chamando ele para um propósito maior. Eu estou falando isso porque Samuel estava vivendo de favor na casa de Eli. Então Deus não olha para a idade, Deus não olha para a condição financeira. Quando Deus quer te usar de uma forma ou de outra, Ele vai fazer você entender que Ele tem algo grande para fazer na tua vida. E por mais estranha que seja a vontade de Deus, o agir de Deus ao seu favor, Ele vai fazer acontecer. E todos vão ver que Deus é na sua vida. E o propósito de Deus e a vontade de Deus vai se cumprir. Porque Deus é fiel, a palavra de Deus é perfeita. O agir, a manifestação de Deus é maravilhosa e é perfeita em nossas vidas. Deus levanta um homem, na verdade uma criança, para fazer essa transição dos juízes para os reis. Samuel foi um jovem que, mesmo pequeno, ele teve que aprender a discernir quando Deus falava. Na primeira vez em que Deus o chamou, a gente vê com clareza no texto que a gente leu, que ele não soube identificar se era realmente Deus que estava falando com ele. Ele tem uma dúvida, mas ele tem um temor também. Ele sabe que alguém com autoridade estava chamando ele. Por isso ele vai até o sacerdote Eli. Ele chega em Eli e fala: o Senhor me chamou. Aí Eli, por talvez seu coração endurecido e frio a respeito da presença de Deus, fala: vai tentar. Ele não entende que Deus poderia falar com uma criança. Para ele, Deus falava apenas com ele. Mas até ele não entendia que Deus estava levantando uma pessoa, Deus estava levantando um homem para um novo tempo, para escrever uma nova história para o povo de Deus, para dar continuidade à promessa que Deus tinha feito ao seu povo. Aleluia! Israel estava nessa transição, o período dos juízes estava terminando. Israel precisava de um homem que fizesse a transição política naquele tempo. Aquele tempo onde o povo estava vivendo era um período de teocracia, onde a autoridade do governo era estabelecida por Deus. O poder político daquela época era estabelecido por Deus. Deus escolhia um homem e esse homem governava o povo. Só que chegou o tempo de acabar com isso, com desobediência do povo. Deus meio que deixou o povo escolher o seu próprio líder, entrando no período da monarquia. O povo escolhe o seu próprio líder, mas para isso Deus escolhe um homem com muita qualidade, um homem com um caráter diferente dos outros, um homem que olhava para o povo, via a necessidade do povo, mas entendia que para o povo ir bem, para o povo viver uma vida bem, era necessário ouvir e obedecer à voz de Deus. Samuel foi um homem escolhido para Deus por isso, porque ele ouvia a Deus e via a necessidade do povo. Ele obedecia a Deus, mas também ouvia e via o que o povo precisava para obedecer a Deus. Ele tentava entender o povo para chegar a Deus e clamar e pedir a Deus para que intervisse na história do povo. Por isso, ele foi um homem que foi muito destacado, que se destacou na sua época. Samuel foi o único homem que ouviu a voz de Deus, que Deus pronunciou o seu nome 6 vezes no mesmo dia. Samuel teve esse privilégio na Bíblia Sagrada de ser chamado por Deus 6 vezes no mesmo dia, mesmo sem entender por diversas vezes que Deus estava chamando para o ministério, que Deus estava chamando ele para um propósito maior. Deus não desistiu dele. Por Deus ver que ele não estava conseguindo discernir que era Deus que estava chamando ele, Deus não desistiu dele, porque Deus não passa por cima das nossas limitações. Eu vou melhorar. Deus, Ele conhece a carga que você consegue suportar. Deus conhece o peso da luta que você consegue aguentar. Deus sabe a sua capacidade de suportar a dor. Deus sabe a sua capacidade de aprender e de ouvir e discernir a voz dele. Deus, Ele sabe a maneira certa de falar com cada pessoa. Muitas das vezes Deus fala com o missionário de uma forma e fala comigo de outra. Deus fala com uma criança de uma forma e fala com um adulto de outra. Seria muito injusto se Deus falasse com todo mundo da mesma forma. Por isso Ele nos conhece, Ele sabe a maneira certa de falar conosco. Mas eu aprendo pelo menos 2 lições desse período de que Deus está falando com ele e ele
no caso ele e Samuel, tentando discernir se era Deus ou se era Eli. Primeiro, eu aprendo que quando Deus quer usar alguém, Deus não quer saber da idade dessa pessoa. Quando Deus quer usar alguém, Ele não quer saber se essa pessoa é criança, se essa pessoa é adulta. Deus não quer saber se essa pessoa tem condição financeira. Daniel, por que você está falando isso? Eu estou falando porque Samuel, ele era uma criança. E Deus já estava chamando ele para um propósito maior. Eu estou falando isso porque Samuel estava vivendo de favor na casa de Eli. Então Deus não olha para a idade, Deus não olha para a condição financeira. Quando Deus quer te usar de uma forma ou de outra, Ele vai fazer você entender que Ele tem algo grande para fazer na tua vida. E por mais estranha que seja a vontade de Deus, o agir de Deus ao seu favor, Ele vai fazer acontecer. E todos vão ver que Deus é na sua vida. E o propósito de Deus e a vontade de Deus vai se cumprir. Porque Deus é fiel, a palavra de Deus é perfeita. O agir, a manifestação de Deus é maravilhosa e é perfeita em nossas vidas. Aleluia. A primeira lição que eu aprendo é que Deus não olha para a nossa idade. Deus não olha para a nossa condição financeira. E eu aprendo outra coisa muito importante. Por quê? Quando Deus escolhe alguém, Ele não desiste daquele que Ele escolheu. Por mais que aquele que foi chamado se perca no caminho para o cumprimento da promessa. Tem muitas pessoas que foram escolhidas por Deus. Tem muitas pessoas que sabem que já ouviu a voz de Deus. Deus usou profetas ou homens de Deus para revelar, para falar algo para essa pessoa. E no meio do período dela ouvir a voz de Deus, saber discernir se é de Deus e de viver a promessa de Deus, ela se perde. É nesse momento em que o escolhido se vê sozinho. Nesse momento que o escolhido já não tem mais amigos. Talvez não tenha nenhum Eli por perto para falar que Deus está falando com ela. É nesse momento em que o escolhido se perde de todo mundo. Ele se sente sozinho, se sente isolado. E até a voz de Deus fica difícil dele discernir e saber se Deus está falando realmente com ele. Mas a graça e a misericórdia de Deus é tanta que Deus não desiste. Deus não desiste daquele quem Ele escolheu. Assim como Deus não desistiu de Samuel. Quando Samuel estava com dúvida se era Deus que estava falando com ele. Deus não desiste de você. Deus nunca vai desistir de você e da promessa que Ele te fez. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou, vai acontecer porque Ele é Deus. E a sua palavra é verdadeira. Aleluia. Quem tem essa palavra, dá glória a Deus para mim. Aleluia. Deus chama Samuel algumas vezes, até Samuel entender que era Deus que estava falando com ele. É o espelho do que acontece na vida de muitas pessoas. Samuel estava na casa do Senhor. Ele estava acostumado com aquele ambiente das pessoas vinham oferecer sacrifício a Deus. Ele estava acostumado com aquele ambiente de santidade. Apesar do seu líder, dos filhos do seu líder, não está vivendo em santidade. Ele sabia que o dever dele, por estar na casa do Senhor, a serviço de Deus, era viver em santidade e fazer por onde agradar o Senhor. Então ele estava acostumado com aquele ambiente, mas não é por isso que ele não deixou de ter dúvida, não deixou de esperar para ter certeza se realmente Deus estava falando com ele. O que acontece com muitas pessoas hoje é que ouve qualquer voz, ouve qualquer palavra, ouve qualquer pregação, aí ela bate no peito, onde é a ponto dele e fala: aquele ali é de Deus, aquele ali é Deus que está falando, aquele ali é tal pessoa que está falando, mas na verdade não é Deus que está falando. Talvez por não conhecer a voz de Deus, até entendo, mas ele por estar naquele ambiente, por nunca ter ouvido aquilo, ele foi até uma pessoa que já tinha ouvido a voz de Deus. Nosso defeito hoje é quando a gente recebe uma profecia, a gente recebe uma palavra da parte de Deus, a gente sai acreditando em tudo. A gente não vai conferir com uma pessoa que já ouviu a voz de Deus se aquilo realmente é verdade. A gente não para um pouco para ver aquilo que foi falado a nosso respeito. Bate de acordo com as promessas de Deus para a nossa vida, bate de acordo com a palavra de Deus. O nosso defeito hoje é que nós somos muito preguiçosos a respeito da palavra de Deus. Nós deixamos de lado um pouco a palavra e acreditamos nas palavras que agradam a nós, não as palavras que precisamos.
Que Deus possa nos despertar para ouvir apenas aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. Andar ao lado daqueles que vai nos ajudar a ouvir, a obedecer e a reconhecer que Deus está falando conosco. Aleluia. Glória a Deus. A primeira vez que Deus chamou o nome de Samuel, Deus pronuncia 2 vezes o nome de Samuel. Deus diz: Samuel, Samuel. Está lá no versículo 6 do capítulo 3. Diz: Samuel, Samuel. Com isso, por entender um pouco e ver o que a Bíblia diz a respeito de pessoas que Deus chamou 2 vezes. Em alguns lugares vemos que quando Deus chama uma pessoa 2 vezes, significa pelo menos uma coisa, ou várias coisas, mas nesse ponto significa que Deus sabe o nome daquele a quem Ele chama. Lembra quando Deus chamou Moisés no monte? Deus repete a mesma coisa. Deus diz: Moisés, Moisés. Com Samuel, Deus diz: Samuel, Samuel. Significa o quê? Que Deus conhece o nome daquele que Ele chama, sim ou não? E a segunda coisa que aprendemos com isso é que Deus conhece a quem Ele chama. Quando Deus diz: Moisés, Moisés, nas entrelinhas Deus está dizendo: Moisés, eu sei o teu nome, por isso que eu te chamo pelo teu nome. Moisés, eu conheço você antes mesmo de você nascer. A Bíblia dá respaldo para isso. Lembra de Jeremias? Jeremias, antes que tu nascesse, que tu fosse gerado no ventre da tua mãe, eu te conhecia. Aí Deus disse para Samuel da mesma forma: Samuel, Samuel. Nas entrelinhas Deus está dizendo: Samuel, pequena criança, eu conheço o teu nome. Samuel, eu conheço você. Aleluia. Mas como Deus conhece Samuel? Lembra da oração de Ana, pedindo a Deus um filho. Samuel foi uma pessoa gerada por Deus, por um pedido de uma mulher desesperada querendo um filho, mas também foi gerado por Deus para um propósito. Aqui Deus está dizendo: Samuel, eu te conheço antes de tu nascer, porque uma pessoa me pediu você, e essa mesma pessoa disse que iria te entregar para mim. Então ele diz: Samuel, Samuel, na primeira vez. Na segunda vez, ele chama apenas uma vez, ele diz Samuel, está lá no versículo 6 também. Na terceira vez ele diz, Deus pronuncia apenas uma vez também, está lá no versículo 8, Samuel. E Deus vai insistindo, Deus vai chamando ele. Na quarta vez, Deus pronuncia o nome dele 2 vezes. É Deus dizendo: Samuel, pequena criança, eu tenho um propósito na tua vida. Samuel, quem está te chamando não é Eli, porque Eli já não ouve a minha voz. Samuel, quem está te chamando sou eu, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Adonai. É eu que estou te chamando, Samuel. Aleluia! Aleluia! Aprendemos com isso, nessa de Deus insistir na vida de Samuel. Deus chama Samuel 6 vezes a mesma noite. Deus insistir. Isso aqui me lembra muito da pessoa que foge do chamado de Deus. Deus salva a pessoa de alguma forma. A pessoa que está lá fora vem para a igreja, ouve a palavra, talvez não aceita de primeiro, aí volta para casa, volta de novo para a igreja, trazida pelo Espírito Santo. Aí no momento do apelo, quer aceitar Jesus, essa pessoa levanta a mão: eu quero aceitar Jesus. Só que já é o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. Essa pessoa aceita Jesus, Deus dá um banho de santidade nessa pessoa. Essa pessoa começa a se dedicar na obra de Deus, e Deus fala o que Ele quer fazer na vida dessa pessoa. Ó, eu vou te usar, vou fazer isso, vou te usar para salvar muitas pessoas. A pessoa recebe a promessa de Deus ou não? Sim, essa pessoa já tem a promessa de Deus. Só que aí, essa pessoa vai lá e desvia, essa pessoa vai lá e desliza, essa pessoa vai lá e cai, mas ela reconcilia de novo. Aí a promessa fica longe um pouco, só que aí Deus estende a mão e não desiste dessa pessoa. Essa pessoa aos poucos vai se aproximando de Deus, e Deus vai insistindo nessa pessoa. Essa pessoa se sente sozinha, e Deus vai dizendo: eu estou contigo. Essa pessoa vai ficando isolada de todos, e Deus vai dizendo: eu estou contigo. Sabe o que é isso? É Deus insistindo na vida do que Ele quer chamado por Ele. É Deus insistindo
insistindo na vida daquele que tem promessa de Deus. É Deus insistindo na vida daquele que pode fazer algo para o Senhor e para o reino de Deus. Deus não desiste daquele a quem Ele escolheu. Deus não desiste de um escolhido. Deus insiste, persiste, até essa pessoa nem que esteja se arrastando, cumpra a vontade de Deus. Oh, aleluia. Deus não desiste daqueles a quem Ele escolheu. Com isso aprendemos, com essa de Deus insistir, aprendemos algumas coisas. Primeiro, que Deus Ele é paciente. Ou por que você acha que Deus ainda não voltou? Que Jesus ainda não voltou? Ele é paciente. Tem pessoas que têm promessa, tem pessoas que têm chamado. E Deus é paciente. Deus vai esperando essa pessoa se posicionar para cumprir o que Deus falou para ela. Deus vai esperando essa pessoa dar um choque de realidade e fazer aquilo que Deus quer que ela faça. Deus é paciente. Segundo, Deus é insistente. Terceiro, Deus nos conhece e Ele sabe que a gente consegue. Mas a gente olha para o céu e diz: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu estou fraco. Senhor, Senhor. A pessoa fica murmurando, dizendo que não consegue. Não adianta falar isso para Deus, porque Deus te conhece. Quarto, Deus nos chama pelo nome. Então Ele tem um propósito específico para cada pessoa, específica. Ele sabe o que você deve fazer, porque Ele conhece você e te conhece pelo nome. Deus conhece as nossas limitações. Não vai dizer para Deus que você não consegue suportar a prova que Ele colocou você, ou a prova que você mesmo entrou. Deus conhece o seu limite, e quando Ele vê que você não consegue mais, Ele estende a mão para você, Ele te dá um banho de santidade, Ele te dá um banho de choque de realidade, e faz você fazer a vontade dele, nem que seja se arrastando. Porque Deus conhece as nossas limitações. O propósito de Deus na vida desse jovem, dessa criança. A Bíblia que eu li, essa versão diz que Samuel era jovem. O propósito de Deus na vida desse jovem era só um: era fazer com que a lâmpada não se apagasse. Deus levantou Samuel para não deixar a lâmpada se apagar. A palavra de Deus diz, para ser mais específico, Salomão diz lá em Provérbios capítulo 20, versículo 27: a alma do homem é a lâmpada de Deus. Entendendo isso, a alma do homem é a lâmpada de Deus. Confirma e deixa mais claro aquilo que o Senhor Jesus disse para nós lá em Mateus capítulo 5, versículo 13 e versículo 14, que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. Deus usou Samuel para que ele intervisse no momento em que a lâmpada estava quase se apagando. Por quê? Porque ele, a Bíblia relata que ele já não estava enxergando, estava se escurecendo, porque já não tinha luz, porque já não tinha brilho, porque a clareza e a luz do Senhor Jesus, a luz de Deus, estava se apagando. Então Deus age no momento certo e na hora certa, com a pessoa certa, para a necessidade certa. Aleluia, Senhor Jesus. Deus não espera o tempo acabar para poder agir. Deus, Ele é perfeito. E deixa-me te falar uma coisa nessa noite. Se você não quiser fazer aquilo que Deus ordenou que você fizesse, Deus vai levantar outra pessoa para fazer aquilo que é para você fazer. E você não vai passar de uma pessoa que atrasa a obra de Deus. Você não vai passar de uma pessoa que apaga a luz quando ela está acesa. Se você não quer fazer, não se preocupa, viva do seu jeito, faça a sua própria vontade, viva o seu querer, mas a obra de Deus não para, porque Deus, Ele é perfeito, a obra de Deus é perfeita, e Ele vai levantar outro no seu lugar. Lembra lá no início, em Gênesis, a humanidade não estava querendo ser fiel ao Senhor, aí Deus levanta um homem fiel, Noé. O povo não queria
Deus, o povo não queria fazer a obra do Senhor, as famílias não queriam servir a Deus. O que Deus fez? Deus levantou um homem chamado Abraão e a sua descendência começou a fazer a obra de Deus, começou a receber as promessas de Deus. Se você não quer fazer, Deus levanta um que faz. Ele não queria servir a Deus, aí Deus levanta um jovem, uma criança determinada, cheio da presença de Deus, para fazer a obra do Senhor, para cumprir o propósito de Deus. Se você não quer fazer, Deus levanta um que faz. Senhor Jesus, através do chamado de Samuel, nós aprendemos que o Senhor manterá a lâmpada acesa, independente daqueles que não querem fazer a obra dele. Deus sempre levanta um, e que nessa geração, e que nesse tempo, Deus possa levantar pessoas para permanecer de pé